Estamos aqui novamente, pessoal. Novamente entrei aqui no Zoom para a gente poder, então, começar a nossa aula efetivamente, então. Bom, temos, igual eu falei, 40 minutos. Está até aqui em cima, ó, 40 minutos. Talvez aquela questão que tinha feito, né, que tinha menos tempo antes, talvez alguém tinha entrado antes, tivesse começado a reunião, pode ser eventualmente isso, mas aqui, de acordo com o Zoom que está aqui em cima, nós temos 40 minutos de tempo para a gente poder fazer a nossa aula aqui com calma, tranquilidade. Então, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar o slide e vou compartilhar a câmera concomitantemente. Espera aí que vai dar tudo certo. Espera só mais um pouquinho, pessoal, que a gente já só estou ajeitando aqui para ficar direitinho. Pessoal, muito bem. Se tudo correr bem, vocês estão conseguindo ver os meus slides aí, né? Se tudo correr bem, vocês estão vendo os slides aí. Na verdade, o primeiro slide, é com isso que a gente vai começar, então. Eu vou fechar aqui só a minha webcam. Só vou deixar os slides, então. Espera aí. Isso. Agora sim. Então, olha só. Fundamentos de matemática, conteúdos abordados. O primeiro slide aqui, né, o primeiro grupo de slide, na verdade, ele trabalha com a introdução aos conjuntos numéricos e aritmética dos números reais. É com isso que a gente vai trabalhar aqui. Esse primeiro e segundo vídeo aqui refere-se ao primeiro e segundo vídeo que foram feitos anteriormente em um outro nesse mesmo curso que eu ministrei em outra oportunidade, que eu peguei e disponibilizei para vocês também lá no YouTube. Vamos lá. Pessoal, pediria que vocês não riscassem, se possível. Funciona, vocês já perceberam que funciona, então vamos lá. O segundo grupo de slide aqui fala sobre regra de 3, porcentagem, juros simples e compostos, vai ser o nosso próximo conteúdo. O terceiro slide, produtos notáveis, soma, multiplicação e fatoração de polinômios. E o quarto e último slide aqui, a gente vai trabalhar com resolução de equações do primeiro e segundo graus, então. Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai pegar e trabalhar. Eu não sei se precisa de senha, não, pessoal, tá? Eu realmente acredito que você consiga fazer sem nada. Em geral, é só clicar e aceitar que vocês conseguem entrar, como a maioria conseguiu aqui. Então, vamos lá. A primeira parte do slide aqui fala sobre números naturais. O que são números naturais? O conjunto dos números naturais, representado pela letra N, são os números que aparecem naturalmente, que servem para contar coisas positivas. Exemplo, uma laranja, 2 cachorros, um carro, 3 goiabas, assim por diante. Então, todo número que você usa para contar coisas inteiras e positivas são números naturais. São aqueles mais básicos possíveis. E aqui você tem uma representação de como é que são feitos os números naturais. Então, por exemplo, na reta numérica, né, você percebe que tem um número natural, existe um espaço em branco aqui, depois o outro número natural, que é o 1. Depois existe um outro espaço em branco, vai para o 2. Depois um outro espaço em branco, vai para o 3. Então, você pode perceber que os números naturais aparecem de maneira discreta. Ou seja, sempre existe um espaço entre eles, né? Eles não são contínuos, os números naturais. Sempre existe um espaço entre eles. E aqui tem interessante o seguinte, ó. Quando você coloca esse asterisco aqui, deixa eu colocar uma caneta aqui. Esse asterisco aqui, ele serve para excluir o zero do conjunto. Então, toda vez que você quiser excluir o zero de um conjunto, é só você colocar um asteriscozinho assim. O z é o conjunto dos números inteiros. E quem são os números inteiros? São os números naturais, mais os números inteiros e negativos. Exemplo, só esse pedacinho aqui são os números naturais.
Quando eu acrescento essa parte negativa aqui, vira os números inteiros. E o símbolo aqui dos inteiros é a letra Z. Tá? O Z aqui significa números inteiros. Em geral, você coloca o Z caligráfico. Esse risco que eu coloquei aqui à direita não é Z ou um risco, não. É só um Z numa caligrafia, numa fonte diferente. Tá? Por isso que ele aparece dessa maneira aí. Tá? Vamos lá, então. Continuando. Aqui tem um diagrama que representa isso. Ó. No caso, nesse diagrama aqui, essa parte aqui, cor de cenoura, né? Vou chamar dessa maneira. Essa parte cor de cenoura aqui são os números inteiros. E essa parte amarelinha aqui são os números naturais. Então, se você pegar e juntar os naturais mais os inteiros que estão aqui em cima, formam o conjunto completo, que são esse conjunto aqui, que é o conjunto Z. Então, quem é o Z? Os Z são os inteiros, são os naturais, mais a parte negativa deles. É bem simples. E aqui tem uma reta numérica que representa isso. Você pode perceber aqui, essa reta numérica ela deixa bem claro o que está acontecendo. Ela pega a parte positiva, que está aqui, mais a parte negativa. E o conjunto Z também é um conjunto discreto. O que significa isso? Entre cada número inteiro existe um espaço. Você pode perceber que tem um espaçozinho aqui. Então, por isso que a gente fala que ele é discreto. Você não tem tudo juntinho. Você tem sempre um espaço entre os números. Tá? Muito bem. Isso aqui também, pessoal, está disponibilizado já para vocês. Tá? Eu estou usando exatamente o material que eu disponibilizei para vocês lá. Aqui o conjunto Q já começa a ficar mais interessante. O Q são os números racionais. E o que são números racionais? São os números que podem ser representados por quociente de dois números inteiros. Ou seja, são as frações que a gente conhece, por exemplo, 2/3, 2, 1/3. Tudo isso aqui recebe o nome de número racional. Tá? Então, os racionais são os números onde você consegue escrever em forma de fração. Por exemplo, se eu tiver aqui o 0,5, vamos pegar um exemplo aqui. Quer ver? Se eu tiver, por exemplo, aqui um 0,5. Sim. 0,5, ele é igual... Poxa vida. Peraí. Novamente, se eu tiver um 0,5, igual fiz aqui... O 0,5 ele é igual a 5 sobre 10. Então, qualquer número assim, qualquer número racional, você consegue colocar como uma fração onde os dois valores aqui são valores inteiros. Tá? Isso que caracteriza os números racionais. E aqui eu tenho um diagrama que é o seguinte. Esse diagrama aqui ele mostra quem são os números racionais dessa maneira aqui. Então percebam só. Se você pegar os números naturais, juntar com os números inteiros e acrescentar aqueles números que não são inteiros, por exemplo, 1 sobre 2, que não é um número inteiro, você acaba tendo então os números racionais que é representado por esse Q aqui. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, estão contidos nos inteiros que estão contidos nos racionais. Então, juntando esses três conjuntos aqui, você acaba tendo os números racionais. E aqui tem um compêndio, né, um resumo do que significa o asterisco. Então, sempre que você colocar, por exemplo, aqui, quer ver? Pessoal, evite escrever no slide vocês. Ó, sempre que você colocar esse asterisco aqui, significa que você está excluindo o zero. Sempre que você colocar esse mais aqui, significa que é só a parte positiva mais o zero. Quando você fala não negativos, quer dizer que são os positivos incluindo o zero. Esse asterisco com esse maisinho aqui é a parte positiva excluindo o zero. Então, o mais com asterisco exclui o zero. Só o maisinho assim, você está deixando o zero no conjunto. O zero está incluso no conjunto.
Quando você coloca esse menos aqui, você pega só a parte negativa, incluindo o zero. E esse asterisco, esse menos aqui, é a parte negativa excluindo o zero. Então, por exemplo, aqui seria o zero, seria o menos um meio, e assim por diante. Esse aqui de baixo, não. Ele não tem o zero. É só a parte negativa, então. Exemplo, menos um meio, menos 2 e assim por diante, tá? Esses riscos aqui, quando eu pegar e mudar de slide, eles somem. Eles vão ficar registrados aqui na gravação, mas eles somem. Aqui tem aqui a retinha. Ó. Você pode perceber que entre dois números racionais, sempre existe um outro número racional. Por exemplo, deixa eu limpar e voltar aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó, entre dois números racionais, sempre existe um terceiro número racional. Então, você fala, então, que o conjunto é um conjunto denso, porque eu sempre consigo colocar um número racional entre outros dois números racionais que existem. Exemplo, entre 1/2 e 2/3. Aqui dentro, se eu quiser, eu consigo colocar um outro número racional. Poderia ser quem? Quem é maior do que 1/2 e quem é menor do que 2/3? 1/2 é 0,5, 2/3 é 0,6. Então, o 0,55, por exemplo, ele é maior do que 1/2 e menor do que 2/3. Aqui. Eu estou passando meio rápido aqui porque depois eu quero fazer umas contas com vocês, né? Então, essa parte aqui é mais teórica mesmo. Então, por isso que eu estou fazendo ela mais rápida. Bom, o quociente obtido. O quociente obtido tem, após a vírgula, uma quantidade finita de algarismos e o resto da divisão é zero. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você trabalha com números racionais, você pode ter números finitos, né, decimais finitos ou decimais infinitos. Por exemplo, se você tem 2/5, igual está feita aqui a continha, o que acontece? 2/5 é 2 dividido por 5. É claro que não dá para dividir. Aí o que a gente faz aqui? A gente coloca um zero aqui com uma vírgula, essa conta está feita aqui do lado, e bota um zero aqui no dividendo. 20 dividido por 5 dá 4. Aí 4 vezes 5 dá o 20, que dá zero aqui. Então, essas contas que eu tenho exemplo aqui são contas onde elas são decimais, óbvio, só que elas são finitas, porque elas sempre têm o zero aqui. Então, não tem mais casas decimais depois do 4. Então, são chamados decimais exatos. Quando você vem para cá, existem os decimais que não são exatos, exemplos, as dízimas. Se você pegar 2 e dividir por 3, você vai sempre acrescentando zero, e esse valor aqui ele nunca acaba. Como ele nunca acaba, ele é um decimal infinito. Tá? Que são as dízimas aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo tirar esses risquinhos que ficaram aqui na tela. Isso aqui a gente vai pular, que não é tão importante. Eu quero aqui, números, o conjunto dos números reais. Pessoal, além dos números racionais, que a gente viu, existem também os números irracionais. Quem são os irracionais? São todos os números que não podem ser representados por quociente de inteiros. Em suma, toda raiz que não for... Pessoal, não vão riscar a tela, por favor. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa propriedade aqui do zoom aqui. Só um minuto, peraí. Desabilitar anotações de outras pessoas. Isso, acho que resolve. Também não mexa no compartilhamento, pessoal, por favor. Isso, deixa eu ver aqui. Vamos continuar então aqui. Bom, aqui é o seguinte. O conjunto dos números reais. Os reais são feitos pelos racionais, que nós temos aqui à esquerda. Temos aqui os números racionais, que é aquele que nós vimos, mais os números irracionais. Então percebam aqui, que eu acho que está bem claro isso, né?
Aqui são os números racionais, que é a letra Q, que representa, e aqui os irracionais, que é a letra I. Se você pegar e juntar os racionais mais os irracionais, formam os números que nós conhecemos, que são os reais, que estão aqui, representados pela letra R. Então, toda raiz que não for assim exata, exemplo, raiz de 2 não é exata. O I, aliás, raiz de 2, raiz cúbica de 3, raiz quadrada de 15, menos raiz de 5, todos esses números aqui, que são raízes que não são exatas, são exemplos de números irracionais. Toda vez que você tiver dízimas, por exemplo, assim, esse 0,78 com tracinho em cima, isso aqui é 0,78, e vai se repetindo indefinidamente. Aqui tem um 78, depois aparece um outro 78, quer dizer, a parte que se repete, né, a parte periódica é o 78, se repete infinitamente. Para você poder simbolizar isso aqui, você coloca a parte que repete com o tracinho em cima assim. Então, toda vez que tivermos números assim, com essa natureza aqui, que são quocientes de inteiros, são números racionais, que é a letra Q. Toda vez que você tiver números que você não consegue escrever como quociente de inteiros, são números irracionais, que é a letra I. E os principais exemplos são esses, as raízes. Outro exemplo aqui, se você calcular os senos, também funções trigonométricas, pegar seno de um número que não é exato, exemplo, seno de 70, por exemplo. Se você jogar aqui na calculadora, vou compartilhar a calculadora com vocês, quer ver? E aqui, isso. Eu vou compartilhar a calculadora aqui com vocês para poder mostrar. Vou fazer assim, isso. Exemplo, se você pegar aqui na calculadora, pessoal, e colocar aqui, exemplo, seno de 70 e apertar o igual, você pode perceber que dá um número todo estranho aí. Esse número todo estranho que dá também é um número irracional, porque é um número infinito que não se repete em períodos, tá? Não segue um período. Bom, eu vou fazer o seguinte, acho que na sequência aqui tem a soma, subtração e multiplicação de números racionais, vou explicar para vocês como é que faz. Então, primeiramente, para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, primeiramente devemos reduzi-las ao mesmo denominador. É o seguinte, eu vou compartilhar com vocês dessa maneira aqui. Eu sei que ficou menor aqui o slide, mas foi deliberado isso, para que a gente consiga explicar como é que funciona essa soma, essas contas aqui. Eu vou fazer essas contas, pessoal, no caderno que está aqui à direita. E depois eu pego e disponibilizo para vocês também essas contas nos slides. Mas, de qualquer forma, essas contas elas ficam registradas aí, né? Então, exemplo, quer ver? Aqui, ó. Primeira conta. Está pequenininho, mas acho que todo mundo consegue enxergar. É o exemplo 1. Se eu quero somar 1/6 mais 5/4 mais 2/3, por exemplo, como é que eu procedo então, pessoal? A primeira coisa aqui é a gente pegar e tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. De fato, sempre que os denominadores forem diferentes, tal qual é o caso aqui, o que você faz é tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. De que maneira? Eu pego o primeiro denominador, que é o 6, o segundo, que é o 4, e o terceiro, que é o 3, dou um traço aqui, tá? E posso pegar e fatorar todos eles juntos. Percebam só que tanto 6 quanto 4 quanto 3 tanto 6 quanto 4 são divisíveis por 2. Então, eu começo pelo 2. E o 3, que não é? Repete. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 aqui, como não dá para dividir por 2, eu pego e repito ele aqui. Ainda tem aqui no meio um número que dá para dividir por 2, que é o próprio 2 mesmo. Então, novamente, coloco um 2 aqui à direita e divido. O 3 não dá para dividir, repete. O 2 por 2 dá 1, e aqui repete o 3 de novo. Agora, que dá para dividir aqui por 2, não tem mais ninguém, mas tem por 3. Eu coloco o 3 aqui. Então, fica 1, 1 e 1. Aí, multiplicando, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Aí, para tirar o MMC aqui, eu posso, por exemplo, dar um traço só aqui. E qual que é o procedimento que eu executo? Eu pego esse 12, eu vou dividir
por quem estiver aqui embaixo, e o valor que der, eu vou multiplicar por esse aqui de cima. Então, por exemplo, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 é 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 5 é 15. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Estou conferindo aqui, ó. 12 por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 12 por 4 vai dar 3 vezes 5, 15. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Agora que o denominador é igual, eu posso pegar e somar. 2 mais 15 vai dar 17. 17 mais 8 vai dar 25. Então dá 25 sobre 12. E eu queria, assim, mostrar para vocês agora, pessoal, uma possibilidade que existe, que é essa calculadora aqui. Essas calculadoras aqui, quem puder, no decorrer do curso, né, ir adquirindo, é interessante. Principalmente se você pensar em fazer um curso de exatas no futuro. Se você comprar uma calculadora boa, essa aqui é da marca Cássio, tá? É uma calculadora dessa marca que você faz todo o seu ensino médio, você vai fazer sua faculdade de exatas, entendeu? Ela nunca acaba, ela dura pelo menos uns 30 anos. Essa aqui deve ter uns 15 anos pelo menos. Aqui é o seguinte, ó, como é que você faz uma conta dessa usando uma calculadora dessa? É bem interessante. Exemplo, você coloca 1. Se você observar, aqui ó, tem uma técnica chamada A, B dividido por C. Se você aperta essa tecla, aparece aquele símbolo aí. Se você aperta o 6, essa calculadora entende que isso aqui é 1 sobre 6, é 1/6. Aí, por exemplo, mais 5 dividido por 4, mais 2 sobre 3. E aperto igual, você dá o 25 sobre 12. Então, você consegue fazer uma conta com frações, dar resposta em frações também, usando uma calculadora dessa. É uma opção bem interessante e se você puder comprar um dia uma dessa, ajuda pra caramba, tá? Essa aqui custa R$50, mais ou menos. Enfim, então fica uma sugestão aí para algum dia, se você puder comprar. Não é pré-requisito. Então, depois aqui, no exemplo 1, essa continha que eu fiz aqui. Essa conta aqui, depois eu acrescento aqui no slide para vocês, tá? Que não está acrescentado aqui, mas eu acrescento depois no slide. No finalzinho eu acrescento e disponibilizo. A outra conta que eu tenho, não sei se dá para enxergar aqui, mas eu acho que sim, é 2 1/3, 3 1/2 e menos 5 1/6. Então, eu tenho que fazer algumas ponderações sobre essa questão aqui. Vamos lá. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, exemplo 2. Então, se eu tenho 2 com esse 1/3 aqui, depois mais 3 com esse 1/2 aqui, e depois menos 5 com esse 1/6 aqui, o que é que significa cada coisa? Vou ter que fazer uma interpretação aqui. Pessoal, esse tipo de número aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui embaixo, 2 e 1/3. Isso é chamado número misto. Esse número misto significa que ele tem uma parte inteira, esse 2 aqui é uma parte inteira, e no caso, esse 1/3 aqui é a parte fracionada. Então, quando você tem 2 e 1/3, é porque você tem um número onde uma parte dele é inteira e uma parte dele é fracionada. Não é uma notação muito utilizada, mas é uma notação que existe. Então, se você tem 2 e 1/3 e quer converter isso aqui para uma fração só para fração imprópria, é só pegar esse 2 que está aqui, multiplicar pelo 3 e somar com esse 1. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 mais 1 é 7. Então, 2 1/3 e 1/3 equivale a 7 terços, então. Equivale a 7 terços, então. Então, aqui no lugar desse número aqui, eu posso colocar os 7 terços. Por sua vez, aqui, ó, faço a mesma coisa. Com 3 inteiros e 1/2. Eu pego 3, multiplico e o valor que der, eu somo aqui com o número 1. Aqui, mesma coisa. Multiplica e o valor que der, eu somo aqui com o número 1. Então, por exemplo,
3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1 dá 7. Agora, opa, aqui é menos, né? Aqui é menos. Então, menos aqui. 5 vezes 6 é 30. 30 mais 1 é 31. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi converter todos esses números mistos em frações impróprias. Fração chamada imprópria quando o numerador é maior do que o denominador. Então, isso é uma fração imprópria. Numerador maior do que o denominador. A nomenclatura correta é essa. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 e 1 dá 7. 3 vezes 2 dá 6, 6 e 1 dá 7. 5 vezes 6 dá 30, 30 mais 1 é 31. Agora eu posso pegar novamente e tirar o MMC. Nesse caso, de quem? De 3, de 2 e de 6. Você pode ver que o número que dá para dividir por 6, por 2 e por 3 ao mesmo tempo é o próprio 6. Se eu não conseguisse ver isso direto, eu faria novamente essa continha aqui, fatorando aqui todo mundo junto. Como aqui é um caso mais elementar, vou fazer direto mesmo. Vou colocar o 6 aqui, aí vou dividir e vou multiplicar. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 7, 14. 6 por 2 dá 3, 3 vezes 7, 21. 6 por 6 dá 1, 1 vezes 31 vai dar 31 mesmo. Novamente, 6 por 3, 2. 2 vezes 7, 14. 6 dividido por 2, 3 vezes 7, 21. 6 por 6 dá 1, 1 vezes 31 dá 31. Aí, somando 14 mais 21 menos 31, vai dar, no caso, 4, né? 4 sobre 6. E simplificando é 2/3. Novamente, pessoal, vocês podem perceber que não tem aqui no slide essa solução aí, mas depois eu acrescento no slide e disponibilizo para vocês. Essa aula aqui também ela vai ser disponibilizada pelo YouTube, tá? Eu vou fazer o upload dela no YouTube, depois eu pego e disponibilizo o link também para vocês lá no Moodle e também via grupo de WhatsApp. Eu uso muito o grupo de WhatsApp. Tá? Se vocês querem falar comigo, manda pelo WhatsApp. Muito bem, exemplo 3, aqui. O exemplo 3 tem uma expressão um pouquinho mais completa, né? Ela tem 1 mais 1 meio menos 1 quinto, menos 7 quartos, menos 5 quartos. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas vamos fazer aqui. Então lá, exemplo 3. Então temos 1 mais 1 meio menos 1 quinto, menos 7 quartos, menos 5 quartos aqui. Nesse caso aqui, gente, olha como é que eu vou proceder. Numa expressão numérica assim, o primeiro passo é você resolver os parênteses, para depois pegar e resolver o que tiver fora do parênteses. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 1 mais. Vou trabalhar com o primeiro parênteses aqui. Se você analisar, como aqui é 2, aqui é 5, eu sou obrigado a tirar o MMC. De 2 e de 5 dá para ver que o MMC vai ser 10. 10 é o número que dá para dividir por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Se eu não conseguisse ver, eu poderia pegar e fazer daquela maneira que eu expliquei para vocês. Deixa eu responder a pergunta aqui. Professor, você será o professor dos primeiros anos? Não, Larissa. O professor do primeiro ano é o professor Júlio. Professor Júlio Neto. Tá? Eu, em geral, trabalho com os terceiros anos. Vou encontrar vocês um pouco mais adiante. O professor do primeiro ano, em geral, é o professor Júlio Neto. Tá bom? Professor muito bom também, absolutamente carismático. Vocês vão, tenho certeza, vocês vão adorar o professor Júlio. Bom, aqui eu vou ter o seguinte, vou dividir 10 dividido por 2 dá 5, 5 multiplicar 1 é 5. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 1 vai dar 2 mesmo. Aqui, pessoal, como os dois denominadores são iguais, eu posso fazer essa conta direto. Ó. 7 menos 5 vai dar, no caso, 2. 2 quartos. Então, aqui fica 1 mais 5 menos 2 é 3, fica 3 décimos. Aqui tem uma ponderação que eu quero fazer, que é o seguinte, ó.
Como aqui eu tenho 2/4, eu posso pegar e colocar menos com mais, fica menos. Vou colocar 1/2 aqui. E agora eu sou obrigado a novamente tirar o MMC. Então, percebo que primeiramente eu resolvi os parênteses para depois resolver agora o final aqui da nossa conta. Então, vamos lá. Vou tirar novamente o MMC aqui. Tá? Aqui está sobre 1. Então, eu vou dividir e multiplicar. 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. 10 por 10 dá 1. 1 vezes 3 é 3. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 é 5 mesmo. 10 mais 3 vai dar 13, né? 13 menos 5 aqui vai dar, no caso, quanto? 8. Então, dá 8 décimos. Simplificando aqui, dá 4 quintos, então. Tá? 4 quintos, então. Legal? Pessoal, nós estamos 10 minutos aí, então deixa eu ver o que nós estamos aqui nos slides de importante. Produto. Ó, deixa eu maximizar isso um pouquinho, depois eu diminuo de novo para poder fazer mais contas. Aqui é o seguinte, ó, o produto de duas frações é uma fração cujo denominador é o produto dos numeradores e cujo denominador é o produto dos denominadores. Ou seja, para você multiplicar duas frações, você multiplica o numerador de uma com o numerador da outra e o denominador de uma com o denominador da outra. É assim que multiplica frações. E aqui já tem um exemplozinho para a gente fazer. Vamos direto fazendo os exemplos, que é mais fácil explicar pelos exemplos do que querer tentar contextualizar isso aqui, que é mais complicadinho. Então, esse outro exemplo 1 aqui, depois eu pego e coloco essas fontes que eu faço no slide, elas não estão, mas eu vou acrescentar. Ele pede para a gente fazer a conta 5 sobre 3 vezes 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Essa aqui é a continha, pessoal. Então, a primeira parte aqui é o seguinte, como é que eu faço uma conta com esse formato aqui? Eu vou pegar esse parênteses que está aqui, primeiramente, e vou tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum do parênteses, para depois fazer a conta aqui resultante com esses 5 terços aqui. Então, se você analisar, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2 e de 4, ou seja, o número que dá para dividir por 2 e por 4 ao mesmo tempo, é o próprio 4. Aí eu vou dividir e vou multiplicar. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 é 2. 4 por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Então fica 5 terços vezes 2 mais 1 é 3 sobre 4. Logo, essa continha aqui, ela é 5 terços vezes 3 sobre 4. Como é que você multiplica isso? Na verdade, você poderia multiplicar direto, se eu fizesse. Ou seja, pegar o 5 multiplicar pelo 3, pegar o 3 multiplicar pelo 4, é uma possibilidade. E se eu fizer dessa maneira, eu vou fazer de duas maneiras. Se eu multiplicar o 5 pelo 3, vai dar um 15. 3 vezes 4 vai dar um 12 aqui. Aí, simplificando aqui os dois, ó, 15 dividido por 5. Tá? Os dois vão para dividir por 3. Então, simplificando por 3 aqui, 15 dividido por 3 vai dar 5. E 12 dividido por 3 dá 4. Dá 5 quartos, então. Uma outra maneira de fazer essa continha aqui, pessoal, seria fazer o seguinte, ó. Perceba que dá para cortar o 3 com 3 aqui de baixo. Quando você estiver multiplicando, somente na multiplicação, tá? Somente na multiplicação eu posso cortar o numerador de um com o denominador do outro. Que aí já sobra 5 sobre 4 direto. Então, as duas maneiras estão corretas para fazer. Pode fazer ou dessa maneira, multiplicar para depois simplificar, ou simplificar logo para a conta ficar mais simples. Lembrando que você só pode simplificar dessa maneira aqui se você estiver multiplicando. Tem um exemplo 2 aqui. Vamos fazer o exemplo 2 que dá tempo ainda. Eu quero fazer esse exemplo aqui, depois quero fazer um exemplo de divisão, que eu acho que é fundamental também. Então, aqui eu vou ter o seguinte, 3 sobre 4, mais 4 sobre 3, vezes 8 sobre 7,
menos 7 sobre 8 assim. Então, nesse caso, primeiramente resolve cada parênteses para depois pegar e multiplicar. Vamos lá. O MMC de 4 e de 3 seria, no caso, 12. Aí eu vou dividir e depois eu pego e multiplico. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar e dividir 12 por 4, vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4 é 16. Agora, o NMC de 7 e de 8 é 56. De fato, 7 vezes 8 é 56. Novamente, se eu não conseguisse verificar isso aqui, eu teria que fazer aquela fatoração aqui do lado, né, separando eles direitinho. Quando eu conseguir fazer de imediato assim, sem ter que pensar muito, eu posso pegar e fazer. 56 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 8 é 64. 56 dividido por 8 é 7. 7 vezes 7 é 49. Agora eu vou somar 9 com 16, dá 25, vezes 64 menos 49 dá 25 também. Vou confirmar aqui. Isso, não. 64 menos 49, minto, dá 15. Falei bobagem. 64 menos 49 vai dar 15. Sobre 56. Dessa maneira, o que vai acontecer aqui? Eu posso pegar e fazer essa conta, igual eu falei, de duas maneiras. Ou simplificando agora, ou simplificando depois. Se eu quiser simplificar, pessoal, percebam só que dá para dividir aqui o 15 pelo 12. Dá para dividir os dois por 3. Se eu dividir por 3, 15 por 3 é 5. 12 dividido por 3 dá 4. Agora eu multiplico o 25 pelo 5 e o 4 pelo 56. Se eu multiplicar o 25 pelo 5, 25 vezes 5, vai dar 125. Se eu multiplicar o 4 pelo 56, vai dar 224, então. Finaliza aqui a continha. Não vai dar para simplificar, eu deixo assim mesmo. Tá? Só para finalizar aqui, eu quero fazer um outro exemplo com vocês, que é de divisão. Não vai dar tempo de fazer tudo? A divisão é o seguinte, pessoal, nós temos só 2 minutos aí, por isso que eu quero fazer esse exemplo aqui de divisão. Como é que eu procedo? Para você poder dividir duas frações, igual nesse exemplo daqui da divisão, eu faço assim, eu pego 7 quintos dividido por 14 sobre 5. A divisão é o seguinte, você faz a divisão multiplicando pelo inverso, ou seja, para fazer uma divisão dessa, eu coloco 7 sobre 5 e multiplico por 5 sobre 14. A gente vai inverter a segunda fração. Sempre inverte a segunda fração. Nesse caso, dá para cortar o 5 com 5, eu posso cortar aqui, ou posso simplificar no final. E o 7 com 14, que fica valendo de 2. 7 por 7 dá 1, 14 dividido por 7 é 2. E o 5 com 5 fica valendo de 1 e 1. Logo, essa conta fica 1 vezes 1 e 1 vezes 2. Que vai dar 1 meio. Se eu não cortar assim, eu pego e simplifico no final. Essa outra conta aqui, se a aula acabar, pessoal, não se preocupe que todas as contas aqui foram feitas naqueles outros vídeos que eu disponibilizei para vocês, tá? Lá tem mais coisa do que isso aqui. Depois, isso aqui também vai ser postado. Esse vídeo aqui também vai ser postado. Então, por exemplo, 2 sobre 15, desculpa, 4 sobre 15 dividido por 2 sobre 3. Eu vou começar essa conta, não vai dar tempo de finalizar, porque a aula nossa aqui só tem 40 minutos. Aí vocês finalizam. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar 4 sobre 15 vezes 3 sobre 2 e resolver aqui em cima, vai dar um valor. E aqui embaixo, 12 sobre 24 vezes 8 sobre 3. Eu resolvo cada uma delas